Meus queridos, a paz do Senhor, mais uma vez eu estou aqui, tomando aqui alguns minutos do seu tempo para deixar aqui uma palavra da parte de Deus para você. Hoje eu vim numa missão ainda relacionada à palavra de Deus, ainda relacionada com a verdade absoluta, pois sabemos que a palavra de Deus ela é a verdade absoluta. A minha verdade, a sua verdade ainda é pequena e ainda é baixa relacionada à verdade de Deus. As verdades que eu acho que são verdades não podem ser declaradas verdades totalmente absolutas. Os meus pensamentos declaram a Bíblia e não eu, Isaías o profeta, que são muito menores do que o pensamento de Deus, porque os pensamentos deles são mais altos, mais planos. E nada do que eu falo, e nada do que o ser humano pensa, pode ser uma verdade absoluta. Por isso que quando eu exponho os meus vídeos, eu exponho os meus pensamentos relacionados à palavra do Senhor, e tudo com base bíblica, e tomo muito cuidado com isso, eu exponho relacionado através da palavra, para que não se confunda alguém que critique ou que analise o vídeo e acha que eu estou expondo a minha opinião. Minha opinião é baseada na palavra de Deus. Eu venho aqui hoje porque eu li um livro chamado A Cabana, do autor W.P. Young. Acho que é assim que se pronuncia o nome dele, eu não sei direito. É W.P. Young, né? O nome, a autora A Cabana, um livro mais vendido, um livro mais lido, né? Há um tempo atrás, né? E até hoje, né? Tem muita gente dando, ganhando, comprando de presente esse livro. E a minha preocupação quando eu li esse livro é o conteúdo do livro, né? A Bíblia diz que fora da própria palavra, né, tudo é ficção e inverdade, né? Tudo é tese, tudo é pensamentos vãos. E a Bíblia também diz que há doutrinas do homem e há doutrinas do diabo, além da doutrina absoluta que é a de Cristo. E isso me preocupou muito porque esse autor W.P. Young fez algumas afirmações de Deus, né, ou do suposto Deus, que eu discordo, e não discordo por minhas opiniões, mas por opiniões da própria palavra de Deus. Eu encontrei, irmãos, muitas contradições bíblicas dentro desse livro, muitas. Eu nem vou tocar aqui no fato, né, no fato da menção o homossexualismo, né, a menção do fato de ser hétero ou de Deus ser assexuado. Eu nem vou tocar nesse fato, porque esse ponto aí eu acho que é indiscutível. Qualquer um que lê o livro e que lê a Bíblia, que sabe da Bíblia, entende que Deus é homem, Deus é macho, porque em figura, em momento nenhum do seu evangelho, Jesus Cristo virou para o Pai e disse: mãe, eu te agradeço, mãe, eu te glorifico. Não, sempre chamou de pai, né? Então isso aí é um ponto específico sem discussão. Eu nem quero tocar nesse ponto aí, eu sei que você é inteligente. Mas eu separei aqui 3 pontos muito interessantes sobre o Deus da cabana, o Deus que se apresenta na cabana, porque a história é interessante demais, a história te envolve e te prende até que você termine de ler o livro. E eu não queria que a história te cegasse. O autor W.P. Young registrou na cabana que o Deus da cabana mostra ao moço, ao homem que está dentro da cabana, enclausulado, as marcas do cravo em suas mãos. O Deus da cabana se apresenta com marca de cravos nas mãos. Que perturbação para os meus pensamentos e para o seu, né? Que lê a Bíblia. Porque Deus não tem marcas de cravos nas mãos. Quem morreu na cruz e tem as marcas do cravo é Jesus, o Filho, e não Deus. Então eu não sei nem o que eu tenho a dizer sobre isso com você, a não ser que isso seja algo muito errado relacionado à palavra de Deus. Segundo ponto, vou passar direto desse ponto aqui porque é indiscutível. O Filho, primeiro ponto para resumir, o Filho foi quem morreu na cruz e não o Pai. O Pai não tem marcas de cravo nas mãos, o Filho tem. E quem se apresenta como Deus na cabana é o pai, né? O suposto pai, ou melhor, como ele diz, papai, né? Ele fala papai.
se apresenta para dentro da cabana como um Deus com marca de cravo na mão. Impossível, não tem como. Isso aí é antibíblico. Segunda verdade, ele diz que o papai, o suposto Deus, papai, né? Ainda bem que ele mesmo escreve com letra minúscula, o papai escreve que nunca abandonou o filho. Eis aqui a segunda inverdade. Marcos 15:34. Se você abrir a sua Bíblia aí, você vai ver, né, que isto é uma mentira. No episódio da crucificação, é notório ver Jesus, em das suas últimas palavras, dizer: Deus meu, por que me abandonaste? E alguém diz: será que Jesus estava num ponto tão alto de dor que ele se enganou então? Porque quando você lê a cabana, parece que isso é verdade, que Jesus se enganou, o Pai não devia ter abandonado. Mas eu acredito, segundo a palavra, e se a Bíblia diz que sim, que ele se sentiu abandonado, devera ser verdade, porque creio na Bíblia como creio na minha própria vida e preciso da Bíblia como um ar que eu respiro. Se Cristo não se sentisse abandonado, se Cristo não tivesse por minutos sido abandonado, seria muito difícil completar a obra da salvação. Porque a obra da salvação é um Deus que se fez carne, veio aqui, entendeu, conviveu, viveu tudo que eu e você vivemos hoje em dia, para quando interceder perante o Pai, saber do que está falando, na sua total integridade. Então, se você se sente abandonado, e o W.P. Young diz que o Deus da cabana disse que nunca abandonou o filho, como alguém que ora para Jesus, se sentindo às vezes abandonado, pode ter certeza que Jesus vai passar o sentimento certo para o Pai, se ele nunca se sentiu abandonado? E essa é a segunda verdade, ele foi sim, de fato. E o papai da cabana disse que nunca abandonou. Marcos 15:34, vai anotando e vai conferindo aí. Terceiro ponto aqui, que é a outra inverdade, né? A outra mentira da cabana. O Deus da cabana, o papai da cabana, não castiga os pecados. Eu vou até guardar aqui, porque esse aqui é o último, deixei por último para falar sobre isso. A Bíblia diz que Davi pagou pelos seus erros. Israel, em todo o Velho Testamento, pagou sobre os seus erros. Romanos, Paulo diz sobre erros, né, e sobre impiedade, sobre os castigos que viriam. Eu fico imaginando o que o autor tem na cabeça para escrever que o Deus da cabana diz para o suposto homem que está enclausulado que o castigo do homem já é o pecado. João 3,16, amigo. O salário do pecado é a morte. Jesus, Deus, Pai, castiga sim pecados. Então não mete na sua cabeça que Deus não castiga pecados, castiga sim. Ainda que a Bíblia diz que aquele que confessa e abandona alcança misericórdia, a Bíblia também não esconde que Davi teve um filho morto.